Boa noite a todos. Me chamo Severino Aguiar, tenho 63 anos, e sou natural de Filadélfia, lá no norte do Tocantins. Hoje vivo aqui em Araguaína com minha família, mas passei a maior parte da minha vida na roça, trabalhando a terra como meu pai e meu avô fizeram antes de mim. O que eu vou contar aqui aconteceu em novembro de 1994. Eu tinha 31 anos na época. Homem novo, corpo forte, não tinha medo de nada que esse mundo pudesse me colocar na frente. Deus me perdoe por isso, porque eu aprendi da pior maneira que existe coisa nesse mundo que a gente não deve nem saber que existe. Eu e minha esposa Rosária morávamos num sítio a uns 20 quilômetros de Filadélfia, no rumo da mata. O acesso era por uma estrada de terra vermelha nos primeiros quilômetros, depois só trilha a pé ou a cavalo. A gente tinha uns 20 hectares, criava porco, galinha, tinha uns bois soltos no pasto. Não era fartura, mas era vida honesta. Naquele novembro, meu cunhado Deusdete veio nos visitar. Irmão da Rosária, homem de 40 e poucos anos, ex-garimpeiro do Pará. Esse homem tinha vivido de tudo, garimpo ilegal, beiradão de rio, tinha sofrido malária 2 vezes. Era o tipo que não baixava a cabeça pra nada. Não acreditava em padre, em benzedeira, em assombração, em nada que não desse pra pegar com as mãos. Pra Deusdete, se não tinha explicação racional, era invenção de gente com medo de escuro. Rosária sempre teve um certo receio de quando Deusdete colocava alguma coisa na cabeça. Ela sabia que quando ele queria provar alguma coisa, ia até o fim. E foi exatamente isso que aconteceu. A coisa começou uns 3 dias antes de Deusdete chegar. Acordei uma manhã e fui ver as galinhas, e encontrei 2 mortas no chiqueirinho. O negócio é que elas não tinham sido devoradas, não tinham sido estraçalhadas. Estavam inteiras, mas com a cabeça, como eu vou explicar, murchinha. Como se tivesse sido esvaziada por dentro, sem furo visível, sem arranhão. Só a cabeça afundada, como balão que perde ar. Pensei em gambá. Pensei em raposa. Mas gambá não faz isso. Raposa não faz isso. Meu cachorro Faraó, um vira-lata grande que não tinha medo de sucuri, ficou o dia inteiro encolhido embaixo da cama. Não comeu, não bebeu, não latiu. Eu chamava por ele e ele vinha, mas tremia que nem vara verde. No dia seguinte, mais 2 galinhas. Mesma coisa. Cabeça murcha. Não havia rastro que eu pudesse identificar. O chão perto do chiqueiro estava fofo de chuva, tinha marcado alguma coisa, mas não era pegada de animal que eu conhecesse. Era funda, oval, garras grossas, largas demais para ser cachorro, compridas demais para ser porco do mato. Contei pra Rosária. Ela ficou séria. Severino, ela me disse, a senhora Inês falou comigo no mês passado que apareceu coisa no sítio dela também. Ela disse que o velho Ananias avisou pra todo mundo tomar cuidado. Que Ananias? O seu Ananias, lá do fim da estrada. O velho que mora perto do grotão. Eu conhecia seu Ananias de vista. Homem de uns 70 e tantos anos, cabelo branco, vivia sozinho havia décadas naquele pedaço de mata. A maioria das pessoas da região respeitava ele como um sábio, sabia sobre planta, sobre bicho, sobre o tempo que ia fazer. Gente que morou a vida inteira naquele cerrado e naquela mata de transição. Mas eu, igual ao meu cunhado, não era muito dado a histórias. Achei que era caçador passando pela região. 2 dias depois, fui até a venda comprar querosene e farinha, e na volta passei perto da casa de seu Ananias. Ele estava na varanda, de facão na mão, afiando na pedra. O seu Ananias. Ele levantou os olhos para mim. Tinha um olhar pesado, cansado, de quem carrega coisa demais na memória. Você é o Severino, né? Do sítio lá pra dentro. Sou eu mesmo. Ele me fez sinal para entrar. Tomei um café, e sem eu falar nada sobre os animais mortos, ele foi logo dizendo: você tá perdendo o bicho lá no sítio. Fiquei gelado. Como o senhor sabe? Porque eu vi os rastros no córrego semana passada. E porque não é a primeira vez que isso acontece aqui nessa região. Ele pausou, olhando pro fundo da caneca como se estivesse vendo algo lá dentro. Em 1978 aconteceu a mesma coisa. Em 1961 aconteceu também. Sempre perto do grotão, sempre no começo das chuvas. O que é, seu Ananias? Que bicho é esse? Ele demorou para responder. Meu pai chamava de capelobo.
Índio da região chamava de nome mais velho ainda. Não é bicho de identificar em livro, não. É coisa que vive no fundo da mata há tempo que não tem conta. Parece com tamanduá por fora, mas não é. Anda às vezes em quatro, às vezes se levanta. A cabeça é comprida e não tem boca como a gente conhece. Tem um furo, como funil. É por onde ele tira o que quer das coisas vivas. Arrepiei na hora. O senhor já viu? Espero que você nunca veja, ele respondeu. Mas tranca teu bicho à noite. Não deixa nada do lado de fora depois das 10. E não sai de casa depois da meia-noite sem necessidade nenhuma. Saí de lá com um peso no peito que não era só o calor de novembro. Os olhos, se eram olhos, eram 2 pontos pálidos, sem brilho, sem expressão. Não eram olhos de caça, não eram olhos de medo. Eram olhos de coisa que existe há muito mais tempo do que a gente, e que não tem nenhuma urgência no que faz. Ficou me olhando por um instante. E então virou as costas, devagar, e caminhou em direção à mata. Não correu. Caminhou. Como se eu não fosse ameaça nenhuma. Como se o meu medo não fosse nada mais do que uma confirmação de algo que ela já sabia. Desapareceu na beira da mata em silêncio absoluto. Fiquei parado no pátio por um tempo que não sei dizer. Quando voltei a me mover, fui chamar Rosária. Ela saiu, viu minha cara, e não falou nada. Começamos a procurar Deusdete. Encontramos ele do outro lado do paiol, atrás da parede dos fundos, sentado no chão com as costas na madeira e os joelhos dobrados no peito. A carabina que ele tinha levado estava do lado, mas ele não tinha atirado. A corrediça estava no lugar, nem tinha engatilhado. Ele estava acordado. Olhava para frente. Deusdete. Nada. Deusdete, me responde. Ele piscou. Virou devagar para mim. Severino. A voz saiu áspera, como se ele não tivesse usado ela por um longo tempo. Eu vi. Eu sei. Eu também vi. Não. Ele balançou a cabeça. Você não viu o que eu vi. Me contou depois, quando já estava dentro de casa com a luz acesa e Rosária tinha colocado o café na frente dele. Ele tinha saído do paiol perto da meia-noite porque ouviu os porcos agitados. Foi até o chiqueiro. Não viu nada. Voltou. Mas quando estava na porta do paiol, ouviu um barulho do lado. Deu a volta. E viu ela de frente. A criatura estava em pé quando ele chegou. Em pé, nas patas traseiras, tão alta quanto gente, mas mais larga, e o pescoço comprido com aquela cabeça de tamanduá num corpo que não era de tamanduá. Ficaram se encarando por um momento. Eu levantei a carabina, ele me disse. Eu levantei. Mas minha mão não obedeceu. Não foi medo, Severino. Foi outra coisa. Foi como se eu tivesse esquecido como se usa uma arma. Esquecido que a arma existia. Fiquei olhando para ela e ela olhando para mim e o tempo parou. Quando ele voltou a si, a criatura tinha ido embora e ele estava sentado no chão sem saber como tinha chegado lá. O cabelo de Deusdete tinha uma mecha branca que não estava lá antes. Uma risca branca do lado direito, do topo até a nuca. Rosária viu primeiro e não disse nada. Eu vi depois. Nunca comentamos com ele. De manhã, fui ver os rastros. Eram aqueles, ovais, fundos, garras grossas. Mas desta vez havia algo diferente. Do chiqueiro até a beira da mata, alguns passos mostravam só as patas traseiras. A criatura tinha andado em 2 patas por um trecho. Fui até a casa de seu Ananias. Ele me ouviu sem interromper. Quando terminei, ficou quieto por um longo momento. Você teve sorte, disse por fim. Ela geralmente não vai embora assim. Por que foi? Não sei. Às vezes ela vai. Às vezes não vai. Ele pausou. O homem que estava lá com você, ele ficou muito próximo dela? Sim. Seu Ananias balançou a cabeça lentamente. Ele vai sentir o efeito por um tempo. Pesadelo, inquietação, sensação de estar sendo olhado. Não tem cura para isso, só tempo. O que é esse negócio, seu Ananias? De onde vem? O velho olhou para a mata à frente da varanda. Meu pai dizia que é mais velho do que o Tocantins, mais velho do que o nome que colocamos nessa terra, que existia aqui antes dos índios, antes de qualquer homem, que a mata tem dono, e às vezes o dono não é nada que a gente possa entender. Fiz uma última pergunta. O senhor acha que volta? Sempre volta, ele disse. Sempre voltou. Tem ciclo que eu não entendo. Mas volta.
Vendemos o sítio 8 meses depois. Não foi por causa disso, foi o que eu disse para todo mundo. Mas foi por causa disso. Deusdedit ficou em silêncio por 3 dias depois daquela noite. Quando foi embora, me abraçou na porta da caminhonete e falou baixinho. Nunca mais vou duvidar de ninguém sobre essas coisas. Nunca mais na vida. Não o vi por quase 2 anos depois. Quando nos encontramos de novo, não tocamos no assunto. Soube, por Rosária, que ele tinha parado de dormir bem, que acordava com pesadelos que não conseguia descrever, que quando tentava lembrar o que tinha sonhado, só conseguia lembrar de olhos pálidos sem expressão. O sítio foi comprado por um casal de Palmas que queria plantar mandioca. Soube 2 anos depois que eles venderam também. Não soube o motivo. Seu Ananias morreu em 1999. Enterraram ele perto do grotão, que era onde ele queria. Às vezes fico pensando se foi escolha dele, ou se era que a terra daquele lugar não ia largar ele de jeito nenhum. Os rastros que eu fotografei, tinha uma câmera velha, tirei 3 fotos, revelaram só 2 com qualidade. Mostrei para um veterinário em Araguaína que não soube identificar. Mostrei para um biólogo que veio de Palmas, que disse que devia ser rastro de anta distorcido pela chuva. Nunca mais mostrei as fotos para ninguém. Ainda tenho elas numa caixa de sapato, no fundo do guarda-roupa. Nunca abro. Mas sei que estão lá. O que aconteceu naquele novembro de 1994, no sítio perto de Filadélfia, vai comigo até o dia que eu morrer. Não porque eu quero lembrar. É porque eu não consigo esquecer. Essa mata guarda coisa que não tem nome em livro nenhum. E o que não tem nome não tem fim. Os olhos, se eram olhos, eram 2 pontos pálidos, sem brilho, sem expressão. Não eram olhos de caça, não eram olhos de medo. Eram olhos de coisa que existe há muito mais tempo do que a gente, e que não tem nenhuma urgência no que faz. Ficou me olhando por um instante. E então virou as costas, devagar, e caminhou em direção à mata. Não correu. Caminhou. Como se eu não fosse ameaça nenhuma. Como se o meu medo não fosse nada mais do que uma confirmação de algo que ela já sabia. Desapareceu na beira da mata em silêncio absoluto. Fiquei parado no pátio por um tempo que não sei dizer. Quando voltei a me mover, fui chamar Rosária. Ela saiu, viu minha cara, e não falou nada. Começamos a procurar Deusdedit. Encontramos ele do outro lado do paiol, atrás da parede dos fundos, sentado no chão com as costas na madeira e os joelhos dobrados no peito. A carabina que ele tinha levado estava do lado, mas ele não tinha atirado. A corrediça estava no lugar, nem tinha engatilhado. Ele estava acordado. Olhava para frente. Deusdedit. Nada. Deusdedit, me responde. Ele piscou. Virou devagar para mim. Severino. A voz saiu áspera, como se ele não tivesse usado ela por um longo tempo. Eu vi. Eu sei. Eu também vi. Não. Ele balançou a cabeça. Você não viu o que eu vi. Me contou depois, quando já estava dentro de casa com a luz acesa e Rosária tinha colocado o café na frente dele. Ele tinha saído do paiol perto da meia-noite porque ouviu os porcos agitados. Foi até o chiqueiro. Não viu nada. Voltou. Mas quando estava na porta do paiol, ouviu um barulho do lado. Deu a volta. E viu ela de frente. A criatura estava em pé quando ele chegou. Em pé, nas patas traseiras, tão alta quanto gente, mas mais larga, e o pescoço comprido com aquela cabeça de tamanduá num corpo que não era de tamanduá. Ficaram se encarando por um momento. Eu levantei a carabina, ele me disse. Eu levantei. Mas minha mão não obedeceu. Não foi medo, Severino. Foi outra coisa. Foi como se eu tivesse esquecido como se usa uma arma. Esquecido que a arma existia. Fiquei olhando para ela e ela olhando para mim e o tempo parou. Quando ele voltou a si, a criatura tinha ido embora e ele estava sentado no chão sem saber como tinha chegado lá. O cabelo de Deusdedit tinha uma mecha branca que não estava lá antes. Uma risca branca do lado direito, do topo até a nuca. Rosária viu primeiro e não disse nada. Eu vi depois. Nunca comentamos com ele. De manhã, fui ver os rastros. Eram aqueles, ovais, fundos, garras grossas. Mas desta vez havia algo diferente. Do chiqueiro até a beira da mata, alguns passos mostravam só as patas traseiras. A criatura tinha andado em 2 patas por um trecho. Fui até a casa de seu Ananias.
Ele me ouviu sem interromper. Quando terminei, ficou quieto por um longo momento. Você teve sorte, disse por fim. Ela geralmente não vai embora assim. Por que foi? Não sei. Às vezes ela vai. Às vezes não vai. Ele pausou. O homem que estava lá com você, ele ficou muito próximo dela? Sim. Seu Ananias balançou a cabeça lentamente. Ele vai sentir o efeito por um tempo. Pesadelo, inquietação, sensação de estar sendo olhado. Não tem cura para isso, só tempo. O que é esse negócio, seu Ananias? De onde vem? O velho olhou para a mata à frente da varanda. Meu pai dizia que é mais velho do que o Tocantins, mais velho do que o nome que colocamos nessa terra, que existia aqui antes dos índios, antes de qualquer homem, que a mata tem dono, e às vezes o dono não é nada que a gente possa entender. Fiz uma última pergunta. O senhor acha que volta? Sempre volta, ele disse. Sempre voltou. Tem ciclo que eu não entendo. Mas volta. Vendemos o sítio 8 meses depois. Não foi por causa disso, foi o que eu disse para todo mundo. Mas foi por causa disso. Deusdete ficou em silêncio por 3 dias depois daquela noite. Quando foi embora, me abraçou na porta da caminhonete e falou baixinho. Nunca mais vou duvidar de ninguém sobre essas coisas. Nunca mais na vida. Não o vi por quase 2 anos depois. Quando nos encontramos de novo, não tocamos no assunto. Soube, por Rosária, que ele tinha parado de dormir bem, que acordava com pesadelos que não conseguia descrever, que quando tentava lembrar o que tinha sonhado, só conseguia lembrar de olhos pálidos sem expressão. O sítio foi comprado por um casal de Palmas que queria plantar mandioca. Soube 2 anos depois que eles venderam também. Não soube o motivo. Seu Ananias morreu em 1999. Enterraram ele perto do grotão, que era onde ele queria. Às vezes fico pensando se foi escolha dele, ou se era que a terra daquele lugar não ia largar ele de jeito nenhum. Os rastros que eu fotografei, tinha uma câmera velha, tirei 3 fotos, revelaram só 2 com qualidade. Mostrei para um veterinário em Araguaína que não soube identificar. Mostrei para um biólogo que veio de Palmas, que disse que devia ser rastro de anta distorcido pela chuva. Nunca mais mostrei as fotos para ninguém. Ainda tenho elas numa caixa de sapato, no fundo do guarda-roupa. Nunca abro. Mas sei que estão lá. O que aconteceu naquele novembro de 1994, no sítio perto de Filadélfia, vai comigo até o dia que eu morrer. Não porque eu quero lembrar. É porque eu não consigo esquecer. Essa mata guarda coisa que não tem nome em livro nenhum. E o que não tem nome não tem fim.